Valeu. Boa tarde, galerinha do sétimo ano. Tudo bem? Marcão aqui mais uma vez para conversar com vocês um pouquinho, né? Com um novo conteúdo aqui. E como vocês podem ver, já estamos partindo para o final do nosso período letivo. Vou dar um zoom aqui para ficar mais nítido para vocês. Isso aqui é a atividade da semana e é justamente com a atividade que eu vou explicar um pouco desse conteúdo para vocês. Certo? Então, a gente partindo para a segunda quinzena de novembro, como a gente pode ver aqui, essa é a primeira semana da segunda quinzena, que vai do dia 16 ao dia 20 de novembro, né? Tá aqui na sua atividade. O objetivo dessa aula é conhecer os tipos de escravidão e a diferença entre a escravidão e servidão. O conteúdo, as lógicas internas das sociedades africanas e a escravidão moderna e o tráfico de escravizados. Então você vai ver nessa atividade aqui que ela fala sobre a escravidão na idade atual, escravidão contemporânea, ou seja, quando eu digo contemporâneo, significa que é no atual momento em que eu estou vivendo, é a parte da história que eu vivo, que os meus amigos vivem, que os meus pais vivem, que os fatos históricos estão acontecendo, né, que você está testemunhando. Então isso é contemporâneo, que faz parte do meu convívio, né? Enfim, então esse texto aqui ele vem falando do trabalho escravo contemporâneo. Quem escreveu o texto foi o Francisco Porfírio. Olha o primeiro parágrafo que ele diz: condições degradantes de trabalho, cerceamento da liberdade, ou seja, limite à liberdade, né? É quando eu digo cercear liberdade, significa que eu estou impedindo as pessoas de serem livres para pensar ou para ir e vir, para tomar decisões próprias. Então isso é cercear a liberdade. E outras violações dos direitos humanos configuram o trabalho escravo, que ainda persiste na atualidade, né? Então a gente pensa que escravidão só existiu na época em que os africanos vieram para cá trabalhar, naquela época da colonização, né? Não, escravidão existe ainda hoje, é uma coisa atual, né? Então, como a gente pode ver pelo texto, ele infelizmente é uma realidade para muitas pessoas no Brasil e no mundo. A Organização Internacional do Trabalho aponta que existe no mínimo 20,9 milhões de pessoas escravizadas ainda hoje. E a ONG Free the Slaves fala em 27 milhões. Então, essa ONG aqui fala que existe um número maior de escravos ainda no mundo, né? A OIT, Organização Internacional do Trabalho, criou duas convenções, né, que visavam regulamentar as condições de trabalho e erradicar o trabalho escravo no mundo. Uma em 1930 e outra em 1957. Então, essa ONG ela começou lá desde 1930 a lutar para acabar com o trabalho escravo no mundo, né, que ainda existe. No Brasil, o artigo 149 do Código Penal ele inclui o trabalho forçado e as condições degradantes de trabalho e prevê punições para quem for condenado pela prática de escravização e aliciamento de pessoas para trabalhos forçados. Então, no Código Penal brasileiro, ou seja, no código onde estão as leis brasileiras, leis que punem as pessoas que cometem crime, está estabelecido no artigo 149 que pessoas que impõem o trabalho forçado, essas pessoas serem condenadas, serem presas e serem condenadas a cumprir prisão nos presídios, né? Então, se for comprovado o trabalho escravo, se o cara obriga o outro a trabalhar de forma forçada, ele pode ser punido, pode ser preso. Isso está presente no artigo do Código Penal Brasileiro, o artigo 149, como a gente pode ver aqui no texto. Então é uma coisa que foi aprovada no Brasil para também combater o trabalho escravo. E aí o texto segue falando sobre isso.
né? Por exemplo, o texto fala que as pessoas caem no trabalho escravo por conta disso aqui, ó. Primeiro, a miséria. A miséria em que muitas pessoas se encontram, né? Então, muitas pessoas se encontram em situação de miséria, aí alguém chega e promete emprego, essa pessoa acredita, vai lá trabalhar, e aí quando começa a trabalhar não recebe e quer ir embora, o cara que contratou ele não deixa essa pessoa ir embora e mantém ele lá forçado para trabalhar em condições ruins de trabalho e sem receber, inclusive, ou então recebendo muito pouco. Segundo, continuando falando aqui, o aliciamento dessas pessoas com promessas de mudanças de vida e o trabalho que elimina as condições de desligamento entre o trabalhador e o patrão. Então, o principal motivo para que as pessoas acabem caindo no trabalho escravo é a miséria em que eles vivem, né? Ganha pouco, muitas vezes não tem nenhum emprego e aí alguém chega e promete: vamos lá para Espanha que eu vou te dar um emprego bom, você vai ficar ricão rapidão. Aí o cara vai, chega lá, não tem aquele emprego, o cara que aliciou ele, põe ele para trabalhar num serviço forçado, sem receber quase nada, ou muitas vezes nem recebe, e esse cara é proibido de voltar para casa. Aqui estão, na sequência no texto, fala do ciclo do trabalho escravo contemporâneo. Então, você tem aqui alguns motivos para que essas pessoas acabem caindo na escravidão. Primeiro, vulnerabilidade socioeconômica. As vítimas do trabalho escravo são pessoas com baixa renda ou desempregadas. Como eu falei, essas pessoas recebem a promessa de um emprego muito bom e aí eles acreditam e vão e acabam se dando muito mal, né? As mulheres, por exemplo, muitas vezes elas caem no serviço de prostituição. Aliciamento e migração. Pessoas chamadas gatos são as responsáveis por aliciar as pessoas em situações vulneráveis ao trabalho escravo. Com convencimento, os gatos prometem uma boa remuneração e boas condições de trabalho. As pessoas aliciadas são levadas para longe de seus locais de origem, muitas vezes até para outros países. Essas pessoas acumulam ao longo de suas trajetórias dívidas impossíveis de serem quitadas com o ordenado que receberão dos patrões. A primeira dívida é adquirida pela passagem que levará a pessoa até o seu local de trabalho. Muitas das vítimas são crianças e uma grande parcela de crianças ou não é explorada sexualmente. Em muitos casos, a exploração sexual acontece sem sequer a vítima saber que estava sendo levada para a prostituição. Como eu falei então aqui, essas pessoas vão e aí já chega com a dívida da passagem, enfim, e depois a dívida só vai aumentando e eles não conseguem pagar e acabam presos a essa dívida e tornam-se escravos contemporâneos, né? Então, o texto chega falando sobre isso, né? Explica quando eles chegam lá e no local e aí eles vão aumentando suas dívidas, como você pode ver aqui, ó. Tem que pagar alimentação, alojamento, enfim. E aí acaba acontecendo isso. Aí muitas pessoas, quando chegam nesses locais e começam a trabalhar por algum tempo, lógico, eles vão se sentir insatisfeitos e vão tentar fugir. Olha o que fala aqui de fuga. Existem casos de pessoas que conseguem fugir dos locais de trabalho e essas pessoas colocam suas próprias vidas em risco, pois há criminosos ligados ao trabalho escravo e ao tráfico de pessoas, e vários capatazes para manter as vítimas sob controle. Se as vítimas que fogem conseguirem êxito, elas podem denunciar sua situação para as autoridades, o que nos leva ao próximo ponto do ciclo. Seguindo no ciclo aqui, fiscalização e libertação. Ao receber uma denúncia, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público e as polícias, elas vão acatar a denúncia e investigar aquilo que foi denunciado. Esse tipo de fiscalização é importante, pois é o que leva à libertação das vítimas do trabalho escravo. Seguindo o ciclo, o pagamento de direitos, os criminosos responsáveis pela escravização de pessoas podem sofrer até penas de reclusão, além de qualquer punição legal, pode inclusive ser branda e os condenados devem realizar indenizações para a situação gerada. Então, muitas vezes uma pessoa vai com essa promessa, mas acaba não recebendo, fica preso porque fica endividado. Quando esse cara consegue fugir e denunciar essa situação, a polícia investiga. Se for realmente comprovado que o cara está praticando esse crime de escravização,
esse cara tem que pagar uma indenização pro rapaz que conseguiu fugir, né? E muitas vezes esse cara pode ser até preso, como a gente viu aqui no texto, né? E, por fim, aqui a vulnerabilidade socioeconômica. Muitas vítimas do trabalho escravo retornam para suas terras natais e para a situação de penúria em que se encontravam no início do ciclo, ou seja, o desemprego, a baixa remuneração, a miséria, né? Mas algumas dessas situações podem ser revertidas se o governo investir em políticas para erradicar esse trabalho escravo e dar uma assistência a essas vítimas que sofreram a escravidão. Então, como a gente pode ver, o trabalho escravo é um ciclo, ele gira. Ele começa lá na situação ruim da pessoa, né? Pessoa que vive na miséria. Aí ele é convencido através desse aliciamento aqui a ir trabalhar em outro lugar do Brasil ou em outro lugar do mundo. Quando ele chega lá, ele acaba se tornando um escravo. Muitos tentam fugir e conseguem. Quando eles fazem isso, eles denunciam para as autoridades fiscalizam, as autoridades investigam, e uma vez comprovado que o aliciador estava cometendo aquele crime, ele é condenado a pagar a indenização e muitas vezes, em muitos casos, ele acaba sendo preso. A pessoa volta para o Brasil ou volta para a região de onde ele saiu, volta para aquela situação de miséria. E o governo, para resolver isso, ele tem que promover políticas para erradicar esse trabalho escravo e dar assistência a essas vítimas que sofreram essa situação, certo? Aí aqui para terminar o texto ele fala do combate ao trabalho escravo, o encerramento do ciclo. Então aqui tem 3 tópicos, ó. Prevenção, acontece por meio da educação, né? Quando a gente promove informação, é o que a gente está fazendo aqui nessa aula, né? Quando você, por exemplo, está na sua casa lá e alguém vem te prometer, vamos para o Pará que eu vou te dar um emprego. Você está aí vivendo numa situação terrível, não consegue pagar suas dívidas. Vamos para o Pará que eu vou te dar um emprego lá, um emprego bom. Você vai receber muito bem, vai conseguir pagar todas as suas dívidas, comprar casa, comprar carro. Você vai ficar muito bem de situação. Imagina, você nunca viu a pessoa, ou então essa pessoa do nada começa a postar no Facebook ou no Instagram e essas promessas mirabolantes e você nem conhece a procedência e tudo. Já pensou? É desse jeito que começam essas coisas. O cara promete, 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 mas você não tem um conhecimento, não consegue comprovar a veracidade daquelas informações e mesmo assim cai nessa situação. Chega lá, o cara não te paga e ainda te explora, ainda te transforma num escravo. Então essa aula hoje ela tem esse objetivo de prevenir para que a gente não caia nesse tipo de situação. Outra forma de combater o trabalho escravo é dar assistência às vítimas que caíram nesse processo, né? Por exemplo, o governo dá alojamento para essas pessoas que chegaram, né, nessa situação de escravidão, né? Por exemplo, um cara sai lá da Bolívia e vem trabalhar em São Paulo. Ou então, uma pessoa sai do Pará e vem trabalhar em São Paulo. E chega lá, ele fica mantido em cárcere, trabalhando forçado. A polícia descobre, o governo vai lá, intervém e dá assistência para essa pessoa. Porque essa pessoa não vai ter condição de voltar para sua terra ou condição de se alimentar, então o governo tem que dar assistência. E por fim, reprimir as pessoas que estão praticando esse tipo de ato, né? Então esses são 3 pontos aqui importantes para combater o trabalho escravo. A prevenção é fundamental, gente. Não caia nesse conto, não caia nessa ideia. E não se engane, existe trabalho escravo sim na atualidade. Então a gente tem aqui para terminar outros tipos de trabalho escravo: o trabalho forçado, a jornada exaustiva, a servidão por dívida e condições degradantes, certo? O texto segue falando sobre o trabalho escravo no Brasil, o trabalho escravo rural e o trabalho escravo urbano, certo? Aí, atividades são 2 questões relacionadas ao texto, beleza? Então é isso. Qualquer dúvida você pode me chamar lá no grupo. Um forte abraço. Depois a gente vai corrigir essa atividade e fala mais sobre isso. Certo? Até mais.